Fala, gente, aqui é Jefferson do canal Engenharia e Matemática. Vamos começar hoje a parte 4 de acessibilidade, que será voltada para sinalização. Todo o conteúdo foi tirado da NBR 9050 da ABNT. Tipo de sinalização que a norma classifica: visual, tátil e sonora. Tá? Visual seria as placas, tátil seria tanto as placas de piso quanto os escritos em braille, gente, muito importante, tá? Escrito em braille também é um tipo de sinalização tátil e tem que estar sempre em tudo que a pessoa precise se comunicar, né? Nem que precise, por exemplo, elevadores, que é um grande exemplo que às vezes a gente vê que não tem, né? Mas tem que ser adaptado que a pessoa consiga enxergar completamente. E sonora, sim, sonora é mais voltada para pessoa cega, né? Seria interessante que tivesse nos semáforos e tudo, para auxiliar a questão tátil de piso, né? Seria muito importante, né? No caso, a gente pouco vê essa sinalização sonora nos semáforos. Bom, os símbolos internacionais de acesso, né? Nós temos aí cadeirante, no caso as pessoas cegas, né? E no caso as pessoas cegas servem mais para as pessoas que estão acompanhando elas do que propriamente a pessoa cega. E a pessoa com problema de audição, né, consegue ter esse símbolo, né? Isso é internacional, gente. Então, independentemente para onde você for, se você tem deficiência, você consegue identificar esses símbolos, né? Símbolos internacionais sanitários, né? Feminino e masculino, sanitário familiar, né? Ou seja, unissex. E no caso com pessoas cadeirantes, né? Que pode vir acompanhados de outros, né? Feminino cadeirante, masculino cadeirante, feminino masculino cadeirante, familiar cadeirante, né? Ou seja, vai ter um sanitário especial com as áreas de transferências, barras de apoio, tudo isso que é necessário para que um cadeirante utilize sem maiores dificuldades, né? Aqui outros símbolos internacionais, né, de circulação que nós temos: elevador, escada rolante com degrau para cadeirante, escada com plataforma móvel, rampa, esteira rolante. Esteira rolante, na verdade, eu só vi até hoje no aeroporto, né? Outras coisas eu nunca vi nada de esteira rolante, né? Essa rampa, pode dizer que eu nunca vi esse tipo de sinalização. Escada, muito importante, né? Caso não tá aqui, que seria as escadas de incêndio, tem que ter a sinalização dizendo que é, né? Mas no caso a norma não contemplou isso. Sinalização tátil, né? Nós temos o braille, nosso primeiro aqui. Ó, esse primeiro aqui é o braille, né? Onde diz questão de espaçamento entre eixos de palavras, que são 6,6, né? Nós temos aqui um cortezinho dizendo que a altura dele é em torno de 6, no caso 65, 60, na verdade é 6 milímetros, né? No caso aqui a transposição para a segunda linha, a altura da palavra em torno de 7,4 centímetros, né? E 2,7 entre eixos entre uma palavra e outra, né? E entre o eixo da primeira linha e o eixo da primeira coisa da segunda linha, 10,8 centímetros. Aqui nós temos, no caso, uma sinalização tátil de piso, né? Esse daqui significa parada, né? Ou seja, uma pessoa cega, quando ela sentir isso com a bengala de apoio, né, a pessoa vai saber automaticamente que ali você para porque você tem alguma objeção, ou você tem um elevador à frente, ou você tem, no caso, uma travessia de pedestre, né? No caso, isso daqui seria bom trabalhar junto com
uma identificação sonora, né? Só isso daqui não basta. Isso aqui é direcional, a pessoa, no caso, a pessoa que é cega consegue andar tranquilamente. Muito atento quando você for comprar esse piso tátil, tanto esse quanto esse, né? Continuar sempre essas especificações, né? Na diagonal entre uma e outra, entre caso 60 75 milímetros, né? Do que trabalhado em milímetros, tá, gente? Desculpa que eu acabei falando centímetros, mas é milímetros, tá? Aqui é o tamanho, né? 1,1 milímetros a 2 milímetros que cada bolinha tem que ter, entre uma bolinha e outra 4,2 a 5,3 milímetros, né? Ou seja, tudo centímetros, né? Esse 4 a 5 centímetros, por exemplo, né? Seguindo para o próximo, aqui tem um exemplo, né, de como, no caso aqui, uma direção, né? Tá vendo aqui, gente? O que acontece? Aqui tá aquelas bolinhas, né? Ou seja, aqui tá indicando que tem um cruzamento, né? Um cruzamento de vias, uma reta, outra aqui, aqui pela mesma forma. Aqui tá dizendo que você tem um prosseguimento para frente e um para o lado, né? Não tem nada mais por aqui. Aqui pela mesma forma. Então as pessoas conseguem se abrir a visão, sentindo, consegue se guiar melhor. Aqui nós temos uma mudança de direção em torno de 165 a 150 graus, ou seja, tem que ter esse piso tátil de bolinha para poder identificar o ângulo que a pessoa possa seguir. E no caso próximo, entre 165 a 180, não tem muita dificuldade, pode manter só essa de ida, né? Aqui continuando os exemplos, né? Caso aqui o elevador, que tem que ficar em torno de 30, no caso aqui, 3 centímetros de diferença. Acho que seria bom deixar até um pouquinho mais, né? Mas como a norma diz que pode ser, esse é o mínimo, né? No caso aqui na travessia de pedestres, como é que prosseguiria? Na minha opinião, eu acho que seria melhor esse daqui, né? Caso aqui com desnível, né? Ou seja, aonde tem o desnível tem que ter essa coisinha para poder indicar onde que a pessoa vai conseguir seguir, né? Como você pode ver do outro lado. E deveria ter na faixa de pedestre essa guia, né? Que no caso não tem. Nunca vi, pra te falar a verdade. Né? Tem na norma, só que ninguém segue. Né? Deveria ter que fiscalizar, os órgãos públicos poderiam fazer isso. Caso aqui sem desnível, né? Como é que poderia seguir? Né? No caso aqui são só exemplos, né, de como você conseguiria deixar uma acessibilidade. No caso de ponto de ônibus, aqui tudo bolinha, né? Ou seja, que a pessoa não possa seguir e tomar cuidado que a pessoa acabe caindo na rua, vala, né? E aqui o local de embarque, né? Onde a pessoa vai ficar até a hora do ônibus chegar. Sinalização de emergência é muito importante que tenha, né? Então vamos lá, quais são as condições gerais para ela? As rotas de fuga e as saídas de emergência devem ser sinalizadas com informações visuais e sonoras, né? No caso, as sonoras ficam um pouquinho complicado, que eu quase não vejo, né? Nas escadas que tem identificação, diversos pavimentos, inclusive na emergência junto à porta corta-fogo, deve haver sinalização tátil visual, informação que pode ser instalada em corrimãos. Em saídas de emergências devem ser instalados alarmes sonoros e visuais. Os alarmes sonoros, bem como alarmes vibratórios, devem ser associados à sincronização aos alarmes
intermitentes para alerta às pessoas portadoras de deficiência visual e às pessoas com deficiência auditiva. Os mecanismos dispostos de emergência devem conter informações táteis e visuais representadas através de símbolos. Recomenda-se que os quartos e sanitários de hotéis, instituições de idosos, hospitais, sejam instalados telefones, campainhas e alarmes de emergência visuais, sonoros e vibratórios, né? No caso, os vibratórios sonoros seriam para pessoas com deficiência visual e os visuais para pessoas com deficiência auditiva, né? Bom, a sinalização de emergência, né, também deveria contemplar para pessoas cadeirantes, né? Para onde que as pessoas devem seguir, para onde não. Isso deve conter sempre nessa sinalização visual. No caso de alarmes sonoros, os alarmes sonoros devem atender às seguintes condições: ter intensidade de frequência entre 500 Hz a 3000 Hz, frequência variável alternante entre grave e agudo, se o ambiente tiver muitos obstáculos sonoros, colunas ou vedros, né? Intermitência de 1 a 3 vezes por segundo, intensidade mínima de 15 decibéis, superior ao ruído médio do local, ou 5 decibéis acima do ruído máximo do local. Recomenda-se adotar ambientes internos valores entre 35 a 40 decibéis e para ambientes externos entre 60 e 80 decibéis, sendo recomendável utilizar o valor de 60 decibéis. Bom, isso daí é para pessoas com, no caso, pessoas com deficiência visual, que deve se desesperar uma pessoa ter problemas visuais e não saber o que está passando na frente dela. No caso, alarmes visuais, né? Aqui está dizendo em relação a alarmes mais luminosos, né? Ou seja, coisas que vão piscando, né? Eles devem ter aparência intermitente, luz xenônio de efeito estrobóspico ou equivalente, intensidade de 75 candelas, taxa de flat entre 1 Hz e 5 Hz, né? Ser instalado em uma altura superior a 2,20 acima do piso, ou 0,15 inferior em relação ao teto mais baixo, ou seja, geralmente circulação e tudo você consegue ter até 2,30 de altura, né? 15 centímetros daria 2,15, né? Não teria grandes problemas, né? Ser instalado a uma distância máxima de 15 centímetros, podem ser instalados num espaço maior até 30 centímetros quando houver obstrução visual. Isso é muito importante, né? Às vezes você vê um corredor, você tem que prestar bastante atenção. Sinalização de áreas de resgate, gente, isso daqui é o que uma das coisas mais importantes, né? Porque no caso cadeirante, ele não consegue ter consegue descer escada nem nada. Isso daí pode ser um pouco inapropriado para ele, né? Ou seja, a porta de acesso às áreas de resgate deve ser identificada com sinalização em material fotoluminescente ou ser retroiluminada. A área de resgate junto à demarcação da MR no piso, conforme aquele que a gente já tinha mostrado, né? Devem ser afixadas instruções de instalação de resgate atendendo ao requisito 5.5.3 da norma que nós temos. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero vocês na próxima parte. Se inscrevam no canal, compartilhem e dê o seu joinha.